Bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano A, terceiro ano B e terceiro ano C. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da semana e agora vamos iniciar a nossa aula de arte. Portanto, estejam com o livro didático em mãos e fiquem atentos aqui na telinha. Observem a telinha, já estou compartilhando com vocês a nossa aula de hoje. Vamos iniciar? Então, observem a agenda do dia. Para a sala, utilizaremos o livro didático nas páginas 33 e 34, e para casa, confecção do seu próprio móvel, seguindo as orientações do livro na página 33. Móvel será o assunto abordado na aula de hoje, e ao final dessa aula estarei explicando melhor sobre essa atividade de casa. Vamos lá. Crianças, acompanhem a leitura do assunto a partir da página 33 do livro didático, Experimento Artístico sobre móveis. Então, eu leio daqui, você lê daí. Vamos lá? Já percebeu que quando nos movimentamos, precisamos nos equilibrar? É isso que nos ajuda a não cair quando estamos caminhando, por exemplo. O estadunidense Alexander Calder foi um artista que trabalhou com noções de equilíbrio e movimento em suas obras. Um exemplo disso são os seus móveis, esculturas com formas suspensas no ar ou fios e hastes que se movimentam em equilíbrio. Para isso acontecer, é preciso pensar na distribuição do peso dos elementos dispostos na estrutura. Observe a seguir a imagem ao lado direito, um dos móveis de Calder. Vejam aí o exemplo. É um móvel que recebeu o nome de Mariposa, de Alexander Calder, de 1960. Foi construído, confeccionado com chapas de metal pintadas e arame. Então, vejam aí, observe esse móvel de Alexander Calder. Você percebe, crianças, vocês percebem aí o equilíbrio dos elementos da escultura? Então, realmente é importante manter esse equilíbrio para que o móvel fique suspenso da forma correta. Continuando, vamos agora, eu vou apresentar para vocês um pouco da biografia de Alexander Calder. Crianças, essa apresentação, ela não consta no livro didático, estou acrescentando como forma de ampliação dos nossos conhecimentos, para que vocês conheçam um pouco mais sobre essas obras e também sobre esse grande artista que construiu todas essas obras relacionadas aos móveis. Então, vamos lá. Alexander Calder, vejam aí a imagem dele ao lado direito. Ele nasceu em 1898, faleceu em 1976. Ele nasceu no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Então, os seus primeiros trabalhos eram movidos manualmente pelo observador, mas depois de 1932, ele verificou que se mantivesse as formas suspensas, elas se movimentariam pela simples ação das correntes de ar. Embora os móveis pareçam simples, sua montagem é muito complexa, pois exige um sistema de peso e contrapeso muito bem estudado para que o movimento tenha ritmo e sua duração se prolongue. Crianças, ele utilizava objetos do dia a dia para a construção desses móveis, ou seja, ele reutilizava diversos materiais para a construção desses móveis. Então, um momento, vou abrir um parêntese agora para nós relembrarmos o assunto que nós abordamos na aula passada de geografia, exatamente sobre a reutilização e reciclagem do lixo. Ou seja, é de fundamental importância essa reutilização e reciclagem de determinados resíduos, como o utilizado aqui por Alexander Calder, pois nós aprendemos que
essa reutilização e essa reciclagem é de fundamental importância para que nós possamos colaborar com a preservação do nosso meio ambiente, evitando a poluição do nosso planeta. Então, muito importante aqui essa reutilização desses objetos aqui por Alexander Calder, que ele utilizava latas de café, latas de sardinha, caixas de fósforo e pedaços de vidro colorido. Os seus materiais preferidos eram a madeira e mais tarde o metal, pintados de forma impressionante nas cores primárias. Vamos agora, eu vou apresentar para vocês um vídeo onde apresenta um pouco mais a biografia desse grande artista Alexander Calder. O vídeo está abrindo, peço que aguardem mais um momento. Esse link vai estar anexado na aula de hoje pela plataforma Ensine da nossa escola. Então, se depois vocês quiserem rever, vai estar lá. Estou um pouco gripada, mas eu não podia deixar de vir aqui contar para vocês que até o começo do século XX, a escultura era algo estático, ou seja, a gente que tinha que andar ao redor dela para ver todos os seus planos, não é assim? Só que por volta, assim, de 1931, 1932, isso vai mudar com o nosso artista de hoje, que vai ser o primeiro a aplicar movimento na escultura. Alexander Calder nasceu nos Estados Unidos, estudou, sabe o que? Engenharia mecânica, mas como vinha de uma família de artistas, ele resolve se mudar em 1926 para onde? Para Paris. E aí ele fica fascinado com a arte de Mondrian, tanto que em 1930 ele visita o estúdio, o ateliê do Mondrian em Paris. E quando ele chega na cidade, ele começa a fazer obras como essa, o Ciro. O que a gente está vendo aqui é um artista, mas não na época que ele criou-se. Anos depois, ele está fazendo uma performance diante de uma câmera. A gente pode ver que ainda é uma arte figurativa, mas o movimento já está presente. Na verdade, o movimento é um dos protagonistas da obra. E era uma arte que ele fazia para se divertir, para divertir seus amigos. Depois disso, ele começa o quê? A desenhar com arame. Mas ainda é figurativo. Acontece também, eu tenho que contar para você, que o próprio Calder nunca se auto-intitulou como um artista abstrato. Até que no começo da década de 1930, aí por volta de 1931, 32, ele criou o seu primeiro nome. E como que ele fazia isso? Olha lá, ele pegava materiais da indústria mesmo, chapas, perfilados, placas metálicas. Se ele queria cor, utilizava esmaltes comuns, pode ver que ele pega o pincel e passa diretamente. Com isso, ele cria uma escultura em que o passado espectador, uma corrente de ar a coloca em movimento. Antes disso, ele usava até mecanismos para colocar essa escultura em movimento. Depois ele começou a perceber que não fazia falta. E tem uma coisa que o Ariel fala que é lindo. Então, quando o espectador passa ou passa uma corrente de ar, o objeto começa a se movimentar, né? Até que volta a parar. Um equilíbrio instável que, perturbado, logo se recompõe. E o Sérgio Millet, que foi o curador da segunda Bienal de São Paulo, onde o Calder também participou, dizia que o Calder fazia objetos vivos. Acho muito bonito isso. É realmente essa ideia que dá quando você está diante da obra, quando você passeia pela obra do Calder dentro de um museu. Ele tem muita arte pública também. Então, tem realmente essa concepção. E tem um outro estudioso, o Bruno Gustavo Moderato, que diz o seguinte: com Calder, a escultura passou a mover-se sozinha. Ele não aprisiona mais o instante. Lembra lá que quando a gente viu o Bernini aprisionava, né? Aquele momento que a Darwin fugindo do Apolo, ele aprisiona esse momento. Segundo esse estudioso, é uma coisa também muito poética, ele diz o seguinte: o Calder faz esse instante, produz esse instante. É como se o pensador de Rodin estivesse pensando deveras.
muito, muito bonito. E a gente tem que ter em mente que ninguém tinha feito feito esse tipo de escultura até então, ninguém. E ele coloca uma poesia em materiais industriais. E para muitos estudiosos, ele fez isso com a escultura e Miró fez isso com a pintura, colocar essa poesia, né? Poesia em elementos que no primeiro momento a gente não poderia ver todo esse encanto. E não sei se vocês sabem, mas dos maiores móveis criados pelo Calder se encontra no Brasil. Isso mesmo, ele foi criado em 1948, se chama A Viúva Negra, no Mando, Rio de Janeiro. E em 1954, ele foi doado pelo próprio artista para o Instituto dos Arquitetos do Brasil, como uma forma que ele teve de agradecer a ajuda que esse instituto prestou quando ele esteve no Brasil realizando suas exposições. Só que atualmente você pode visitá-lo, sabe aonde? Você pode ver esse imóvel no Instituto Moreira Salles, porque eles fizeram um convênio com a IAB. Mas tem uma coisa que eu já contei em diversos artistas e com ele vai acontecer o mesmo. Não foi ele que deu esse nome móveis. Não falou assim, agora estou fazendo móveis. Na verdade, o nome foi dado por outro grande gênio da arte, que é o nosso Marcel Duchamp, que, aliás, vai ser o protagonista do próximo Top 100. Para você perder, para você perder. Então, crianças, vejam aí, vocês viram a apresentação desse vídeo, onde foi mencionado algumas obras, foi mencionado um pouco mais da história desse grande artista Alexander Calder. Então, vejam aí agora a imagem exatamente dessa escultura chamada Viúva Negra, que foi mencionada no vídeo, um dos maiores móveis de Calder, com 3,5 metros de altura e 2 metros de comprimento. Essa escultura, ela é protegida como patrimônio cultural e artístico federal, estadual e municipal, que foi recentemente restaurada por ocasião de uma retrospectiva do artista em Londres, em 2016. Então, essa obra, ela foi, na verdade, criada em 1948, ela foi exposta no Brasil por 2 vezes neste mesmo ano, na MASP, em São Paulo, e no Ministério da Educação, no Rio de Janeiro. Posteriormente, essa obra, ela foi doada pelo artista Alexander Calder ao Instituto dos Arquitetos do Brasil. Então, vejam aí, mais uma vez, essa obra chamada de Viúva Negra. Vamos agora para 10 curiosidades sobre o mestre da arte cinética. Também esse assunto não está no livro, então fiquem atentos aqui na apresentação do slide. O mestre da arte cinética, sim, Alexander Calder. E o que significa arte cinética, professora Andréa? Arte cinética, crianças, é uma corrente das artes plásticas que explora efeitos visuais por meio de movimentos físicos, ou ilusão de ótica, ou truques de posicionamento de peças. Observem aí algumas imagens, coloquei para vocês 3 tipos de imagens que representam essa ilusão de ótica, esses truques de posicionamento de peças. É como que essas peças estivessem em movimento. Então, vamos para as curiosidades sobre Alexander Calder. Primeira, ele fazia seus próprios brinquedos. Observem aí essa imagem. Em 1902, com apenas 4 anos de idade, ele esculpiu uma estátua de um elefante feito de argila. Então, vejam aí essa primeira escultura de Alexander Calder, de argila. Segunda curiosidade, formou-se em engenharia mecânica. Terceiro, antes de dedicar à escultura, ele foi pintor e ilustrador. Quarto, construiu um circo em miniatura. Observem a imagem da construção desse circo em miniatura por ele, com animais de madeira e arame. Os seus espetáculos eram assistidos por artistas e intelectuais. Fez também com arame as suas
em arame as suas primeiras esculturas. Então, vejam aí a imagem mais uma vez da construção desse circo em miniatura. Quinta curiosidade, do circo para os arames, a partir desse trabalho com o Cirque Calder, o escultor percebeu que ele gostava de trabalhar com fios e arames, fazendo várias outras esculturas, até que em 1928, Calder fez a sua primeira exposição em Nova York. Olha só que bacana, crianças. E depois disso, foi uma exposição atrás da outra, tanto em Nova York como em Paris e Berlim. Outra curiosidade, ele teve influência de Mondrian, que foi apresentado também no vídeo. Em 1931, ele produziu suas primeiras obras abstratas, nitidamente influenciadas por Mondrian. Nesse mesmo ano, Calder, em uma de suas viagens, conheceu Louisa James, sobrinha neta do escritor Henry James, com quem ele se casou. Então, os primeiros móveis são de 1932. Sétima curiosidade, ele foi o primeiro artista a explorar o movimento na escultura. Vejam aí mais uma imagem de um móvel do artista. Oitava curiosidade, Calder ocupa lugar especial entre os escultores modernos. Nona curiosidade, em 1952, Calder representou os Estados Unidos na Bienal de Veneza, sim, e ele foi premiado com o prêmio principal para a escultura. Ele também ganhou o primeiro prêmio de escultura na Pittsburgh International de 1958. E décima curiosidade, ele esteve 3 vezes no Brasil e era apaixonado pelo samba. Ele morou, inclusive, no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, e fez inúmeros amigos em todas as classes sociais. Entre eles, o crítico de arte Mário Pedrosa, que, durante 30 anos, escreveu sobre o escultor. Vamos retornar ao livro didático. Vamos para a explicação do livro didático agora. Artes integradas, móveis virtuais. Os móveis de Alexander Calder se tornaram muito populares. Hoje em dia é comum encontrar móveis feitos de diferentes tipos de material e com objetos variados. Alguns deles são feitos para pendurar em berços de bebês, pois o seu movimento, o movimento desses móveis suave, serve para entretê-los, ou seja, para chamar a atenção, prender a atenção dos bebês. Outros são feitos para decorar espaços. Então, em 2011, no dia em que se comemorava os 113 anos do nascimento de Alexander Calder, um site de buscas apresentou um móvel virtual em sua página da internet. Então, vou apresentar para vocês agora sobre esses móveis virtuais por Alexander Calder. Observem essa apresentação do vídeo específico de móveis virtuais. Mais alguns minutinhos, alguns segundinhos. Esse link também vai estar disponível na plataforma Ensine.
excelente teoria é a concretização da expressão na obra de arte. É aquilo que, para ser percebido, não precisa ser lembrado, indicado, sugerido, explicado ou teorizado pelo artista ou crítico. O homem tem que ser estimulado a perceber por conta própria o que existe. O hábito da teorização é negativo, pois o ser inteligente tem habilidade suficiente para compreender qualquer coisa. Então, crianças, vocês perceberam aí, inclusive, um pouco mais desses móveis por Alexander Calder, e que, vejam, nós percebemos claramente a importância desses movimentos nos móveis. Então, toda essa estrutura, todo esse cuidado com o equilíbrio, com a construção desses móveis, de forma criativa. Então, vamos agora para a explicação da atividade de casa. Livro, página 33. Vocês vão realizar, crianças, a confecção de um móvel. Vamos aí para as instruções. Material necessário: fotografias de sua família, amigos e outras pessoas que façam parte do seu dia a dia. Material: plano para servir de base para colar as fotos, como papel cartão ou papelão, CDs velhos, tampas de lata de alimentos, etc. Tesoura com pontas arredondadas, cola branca, linha, ou pode ser um tipo de nylon, linha de pipa, etc. E varetas de bambu ou de madeira. Instruções: prepare as bases para as fotos. Por exemplo, se usar papel cartão ou papelão, você pode cortar e criar formas diferentes, como as geométricas ou as figurativas. Se forem tampas ou CDs, você pode pintar, cole as fotografias nessas bases quando estiverem prontas. Essas serão as peças do seu móvel. Corte um pedaço de linha e amarre uma das pontas em uma peça do seu móvel. Para isso, você pode fazer um furo e passar a linha por ele, dando um nó. Faça o mesmo em todas as peças. 3. Amarre um pedaço de linha no meio de uma das varetas e pendure em algum suporte ou peça a alguém em sua casa que segure para você. 4. Amarre as peças do seu móvel nesta vareta. E 6. Ao final, 5, se preferir, você pode utilizar mais de uma vareta, como o artista Alexander Calder fazia, sempre pensando no equilíbrio da peça. Então, tem que ter esse cuidado, crianças, com o equilíbrio da peça. E, por último, 6, ao final, faça uma exposição dos móveis da turma em algum local da escola para mostrar os diversos grupos em que cada pessoa está inserida. Nesse caso aí, essa sexta orientação, nós vamos sim, de fato, realizar essa exposição, essa apresentação dos móveis de vocês. No entanto, será somente após a pandemia, será somente no nosso retorno às aulas presenciais na nossa escola, que estaremos informando posteriormente. Então, crianças, vejam aí as instruções, vejam a questão do material necessário que está sendo mencionado no livro. Vocês podem utilizar também materiais semelhantes que vocês tenham em casa, não necessariamente que sejam exatamente esses materiais mencionados no livro, mas podem ser também materiais semelhantes que vocês tenham em casa, para poder facilitar essa construção do móvel, tá? Então, vejam, leiam com cuidado, leiam com atenção, vejam esses materiais que serão necessários, leiam com bastante atenção as instruções. Qualquer dúvida, crianças, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar na agenda Edu.
Vejam aí, coloquei para vocês modelos de móveis com fotos da família. Olha só. Então, para facilitar o entendimento de vocês, coloquei aí apresentando, está sendo apresentado para vocês imagens exatamente do que está sendo solicitado para atividades de casa. Móveis com fotos da família, que pode ser com CDs velhos, ou você pode utilizar um papelão, uma cartolina, enfim. Vejam aí esses dois modelos de móveis com fotos da família. Também está aí sendo apresentado, crianças, links de vídeos de como montar um móvel com fotos de família. Então, para facilitar também essa construção desses móveis, já está aí apresentado para vocês um link, um exemplo de um vídeo de como montar um móvel com fotos de família. E também coloquei um link de como montar um móvel de cartolina com figuras geométricas. Mas, professora, a atividade é para que nós possamos montar um móvel com fotos de família, sim. Mas, assim, crianças, em último caso, como uma segunda opção, se realmente vocês tiverem dificuldade de realmente reconstruir esse móvel com fotos de família, se realmente tiver essa dificuldade com as fotos em específico, com CDs ou papelão, enfim, façam o que for mais fácil para vocês também. Então, assim, a prioridade, a orientação é a construção do móvel com fotos da família. Mas, em último caso, se vocês realmente tiverem dificuldade com relação a esses materiais específicos para o móvel com fotos de família, vocês podem também estar construindo, podem escolher essa segunda opção de montar um móvel de cartolina com figuras geométricas, que inclusive está aí o link sendo apresentado para facilitar o entendimento de vocês, tá, crianças? Então, nós ficamos por aqui. Lembrando sobre a atividade de casa, né? Mais uma vez, não deixem de fazer atividades de casa. E também reforçando sobre essa apresentação dessa atividade de casa, do seu móvel. Então, você estará confeccionando, estará realizando a montagem desse móvel. No entanto, somente será apresentado esse móvel no nosso retorno às aulas presenciais na nossa escola. Então, no retorno às aulas presenciais na nossa escola, nós estaremos solicitando e realizando essa exposição, essa apresentação dessa confecção do móvel, ok, crianças? Então, nós encerramos por aqui. Foi um grande prazer estar com vocês, mais uma vez. É sempre muito bom a presença de vocês, a participação de todos vocês. Fiquem bem, se cuidem, e qualquer dúvida, crianças, com relação à atividade de casa, vocês podem me perguntar na agenda Edu, que eu estarei respondendo com muito, muito prazer. Então, grande beijo e até a próxima aula.